Bom dia, meu nome é Gustavo Franco Silva. Eu vou explicar um pouco sobre a atividade antimicrobiana. O que é uma atividade antimicrobiana? Um antimicrobiano ele é uma substância que mata ou inibe o desenvolvimento de micro-organismos como bactérias, fungos, vírus ou protozoários. Para um composto químico ser um agente antimicrobiano, ele deve ser capaz de destruir ou inibir muitas espécies de micro-organismos patogênicos, de preferência o maior número de espécies diferentes, em algumas condições, que evite o desenvolvimento de formas resistentes, que não produza efeitos colaterais indesejáveis no paciente, que não elimine os micro-organismos da flora normal e que seja solúvel nos fluidos corporais. Que tipos de antimicrobianos existem? Muitas substâncias podem ser descritas como antimicrobianas, tais como desinfetantes, antibióticos e os aditivos antimicrobianos. Aqui nós temos um quadro tirado de um trabalho de pesquisa onde estão classificados os antimicrobianos de acordo com algumas variáveis. Essas variáveis são os micro-organismos suscetíveis, a origem do antimicrobiano, atividade antibacteriana, mecanismo de ação e espectro de ação. Os micro-organismos suscetíveis são classificados de acordo com seu alvo: antibacterianos, antifúngicos, antivirais e antiparasitários. Origem do antimicrobiano é um antibiótico produzido por micro-organismo. Os quimioterápicos sintetizados no laboratório. A atividade antibacteriana é o bactericida que mata os micro-organismos. Bacteriócito que inibe o crescimento do mesmo. Temos os mecanismos de ação, que um deles é a inibição da síntese da parede celular, penicilinas, que na sua estrutura tem um anel B-lactâmico que interage com as proteínas penicillin bind protein, e com isso inibe a enzima responsável pela ligação das cadeias de tetrapeptídeos com as cadeias adjacentes peptídeo glicano, que é uma estrutura que dá rigidez à parede celular da bactéria. Todo esse processo ocasiona essa perda. Temos a inibição da síntese de ácido nucleico, que tem a novalbracina, que se liga ao DNA girase e impede a sua replicação. O DNA girase é uma enzima essencial para a síntese do DNA da bactéria. Tem uma inibição da tradução, que corresponde ao principal grupo de agentes antimicrobianos, envolvendo a síntese de proteínas num processo bem complexo, como exemplo as tetraciclinas. Temos a ligação membrana plasmática, que são antimicrobianos que aumentam a permeabilidade da mesma. E temos outra variável, que é o espectro de ação, que é um percentual de espécies sensíveis, que seria calculado pelo número de espécies com isolados sensíveis. Resistência dos micro-organismos a medicamentos. Eles têm mecanismos de defesa, a mutação em suas cepas, permeabilidade dos compostos através da parede celular, que a membrana é permeável pela presença das porinas, que são proteínas especiais que formam canais para as substâncias entrarem na célula. Uma alteração nessa porina causa resistência, principalmente dos bacilos gram-negativo, excluindo os antibacterianos dos seus alvos. Tem a produção de enzimas que inativam os medicamentos, as beta-lactamases, que hidrolisam a ligação amida do anel beta-lactâmico, destruindo o local onde os antibacterianos vão se ligarem. Tem a expressão do sistema de efluxo, que é um bombeamento ativo de antimicrobianos do meio intracelular para o extracelular, que produz a resistência a alguns antimicrobianos. Temos as modificações-alvo nas moléculas presentes nos fármacos administrados, que as bactérias adquirem um gene que codifica um novo produto resistente ao antibiótico. Principais agentes antimicrobianos aos quais há resistência: B-lactamas, que é a penicilina cefamicina, aminoglicosídeos, que é a streptomicina, a quinolonas, que é derivados do ácido nalidíxico. Alternativas para enfrentar essa resistência: moléculas dos óleos essenciais capazes de interagir com a parede celular das bactérias, interferem na atividade respiratória e na produção energética da célula. Nanopartículas de prata, que são tóxicas aos micro-organismos, aderem nas paredes celulares e penetram com facilidade nas células, onde formam radicais livres e inativam proteínas. Temos outros compostos com atividades antimicrobianas, que seriam os peptídeos antimicrobianos de origem vegetal, como exemplo as sementes maduras de soja. A comprovação da eficiência deste composto antimicrobiano é a alta semelhança com a cadeia B da insulina humana e de outros organismos, inibiram o crescimento da bactéria Gram, Ralstonia solanacearum, exerceram alguma ação em outra bactéria Gram-positiva e demonstraram ter potencial antimicrobiano. Obrigado.